horas e 26 minutos em Brasília, 6 horas e 26 minutos, não, isso, 6 e 27 agora em Londres. Estamos aqui com Caio Breno, seja bem-vindo, Caio. É muito legal poder te receber de novo aqui, Caio. Marcinha, boa tarde. Bem-vindos, Remix Amigos. Estamos abrindo o nosso programa Fator RH da tarde de hoje. Bem-vindos, Remix Amigos. Estamos abrindo o nosso programa Fator RH da tarde de hoje. Opa, boa tarde, gente. A Márcia Badman nos deixou aqui. E aí, tudo bem, Marcelo? Não é isso, é que a minha internet está falhando. Está falhando falhou. a minha internet, por isso. Pode falar aí, Caio. Então, tô de volta, né? Quem é vivo aparece, né? Quer dizer, quem é desencarnado materializa às vezes, né? Mas quem é vivo aparece, né? E estou muito feliz de estar de volta aí com vocês, agradecendo a presença de todos vocês aí no chat, né? Quem está assistindo ou pelo YouTube ou ouvindo a Rádio Remix, né? E estamos de volta, e hoje o tema vai ser um tema assim livre, né, Marcelo? Tem perguntas, respostas, a gente pode enveredar por vários assuntos, porque hoje é um tema livre, né? Vamos botar as conversas em dia, porque avançamos em vários aspectos, Caio, aqui, até a gente estava guardando uma série de coisas para a gente poder conversar juntos, mas nós temos nosso primeiro assunto, eu vou pegar um bem recente, essa história da explosão de Júpiter, Caio, né? Vamos colocar isso em dia? Olha, eu vi esse negócio na internet esses dias, eu olhei para aquilo ali, eu vi um rapaz pegando um vídeo antigo de uma outra coisa que não tinha nada a ver com explosão de Júpiter, e falando que aquilo era a explosão de Júpiter, né? E aí, eu olhei para aquilo e fiquei meio assim, porque quando eu processei aquilo no meu cérebro, eu falei assim, bom, se Júpiter explodiu, por que eu estou aqui ainda, né? Porque, veja bem, primeira pergunta que a gente deve se fazer, assim, vamos começar do começo para o fim, né? Assim, vamos seguir uma certa sequência lógica, linear. Planetas explodem? Explodem. Planetas explodem, assim, sem colisão, sem nada por explodir? Sem nenhum tipo de interferência externa ou causa externa? Não. Assim, o que a ciência hoje em dia sabe é que o planeta não explode por explodir. E aí, foi colocado na internet que o planeta sofreu uma colisão de um corpo celeste, que veio, aí começou umas histórias de Nibiru, gente colocando medo na internet, não, porque Nibiru. Olha, gente, vamos ver, vamos começar sobre vários aspectos. Primeiro, Júpiter, um planeta gasoso, gigantesco, né? Para um planeta daquele explodir, a colisão teria que ser com um outro planeta. E essa colisão teria que ser com um orbe celeste gigantesco. Sim, muito maior que Júpiter, mas muito maior mesmo. Eu não saberia dizer em massa o tamanho, mas eu calculo que pelo menos umas 50 vezes maior a massa de Júpiter ou 100. Tá? Uma colisão. Para explodir mesmo, não só para causar dano ou qualquer coisa, explodir mesmo. E isso nunca foi observado no sistema solar. Você não vê nenhum astrônomo amador ao redor do mundo falar que achou um corpo celeste desse tamanho adentrando no nosso sistema solar, sem ser percebido, né? Imagine um planeta adentrando numa órbita não elíptica, no mesmo plano dos nossos planetas, mas entrando numa órbita transversal. Isso já teria sido visto por algum astrônomo amador há muito tempo atrás. Isso nunca ocorreu. Segundo, o dia que isso ocorrer, se ocorrer, nós estamos fritos, porque Júpiter é um escudo do sistema solar, é que nem um protetor do sistema solar. Quando eu falo protetor, por que protetor? Porque pela massa de Júpiter, a atração gravitacional é gigantesca. Então Júpiter faz um papel de aspirador de pó.
assim, entre aspas, fazendo uma comparação esdrúxula. Ou seja, ele atrai todos os meteoritos e grandes corpos celestes que acabam se chocando com o próprio Júpiter. Lembra aquele cometa que se chocou com Júpiter e fez várias explosões? É o Shoemaker, se não me engano. Por quê? Porque ele foi atraído por Júpiter. Então, Júpiter, entre a órbita de Júpiter e Marte, você tem um cinturão de asteroides. E qualquer corpo celeste que adentrar no nosso sistema solar, de fora do sistema solar para dentro, ele tem que passar mais ou menos pela atração gravitacional de Júpiter, né? E dependendo da órbita, do momento angular dessa entrada, fatalmente ele vai ser atraído por Júpiter. E Júpiter faz esse papel, então, de protetor do sistema solar. Agora, se Júpiter tivesse explodido, nós estaríamos fritos, totalmente fritos. Por quê? Porque essa proteção estaria perdida. E te garanto que todas as órbitas dos planetas estariam ou teriam sido afetadas. Aí muitas pessoas vão falar, mas Júpiter está tão longe que isso não tem nada a ver. Não, tem. No momento angular do sistema solar, essa distribuição, essa interação, dessa entropia, ela sofre um desequilíbrio, um balanço, se algo catastrófico desse tamanho acontecer. Então, realmente, Júpiter não explodiu. Ontem o céu estava praticamente limpo aqui, mais ou menos, né? Em Londres. E deu para ver alguma coisa aqui, ali, acolá, e Júpiter continua lá. Continua lá, se vocês pegarem e instalarem aquele software, aquele aplicativo que é o SkyMap, né? No Android, no celular, ou no iPhone, você vai conseguir localizar Júpiter rapidamente no céu. E você vai ver que ele está lá, e você pode comprar um telescópio, um binóculo, e você vai ver Júpiter ali, graças a Deus, né, inteiro, sem ter explodido, né? Então, essas coisas acontecem, às vezes, na internet, não por falta de informação, mas, e nem também por, como fala, nem por uma neurose coletiva, mas existem pessoas na internet que querem o quê? Eles querem atenção, ganhar visualização. Então, obviamente, você coloca uma notícia dessa sensacionalista, desinformante online, para justamente você ganhar visualização. Essa é a verdade. Sejamos francos aqui. Vocês sabem que eu não gosto de esconder nada. Eu sou bem direto, assim, não gosto de ficar florindo muito para falar. Então é isso realmente que acontece às vezes. E aí isso acaba apavorando meio mundo de gente. Por quê? As pessoas começam a colocar um monte de minhoca na cabeça, achando que Júpiter explodiu mesmo e nós estamos tudo frito aqui, com alguns dias só de vida na Terra. Mas isso... E aí, para piorar a situação, as pessoas associam ciclos climáticos da Terra, os ciclos geológicos da Terra, com essa tal aproximação de Nibiru, né? E isso vira o quê? Vira uma avalanche de informação ou desinformação. Isso se espalha na internet com a velocidade de um cometa, né? Ou seja, 66 metros por segundo, né? Alguns meteoros. Então, é um negócio meio complicado, Marcelo, porque aí isso acaba aterrorizando muita gente e não é uma verdade. Que nem uma verdade, uma outra verdade. Agora vocês vão ver Marte, por exemplo, na sua maior aproximação, vocês vão ver que Marte vai estar do tamanho da Lua no céu, não sei o quê, plá, 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 um monte de coisa. Isso é uma outra verdade. Marte, na sua maior aproximação da Terra, ele ficaria a uns 32 milhões de quilômetros. E certamente que não ficaria do tamanho da Lua. Ficaria como uma estrelinha no céu, né? Então, essas coisas que aparecem pela internet é só para chamar a visualização, atenção, clique e outras coisas mais, né? Tem gente que, inclusive, assina aquele serviço do ClickBank, né? Quanto mais clicada você dá, mais você recebe os centavos dos seus subscritos, das pessoas que passeiam no teu blog, no teu site. Então, as pessoas fazem justamente isso para a pessoa ir lá e clicar. Falar, olha lá, o Marte vai estar do tamanho da Lua, quero ver essa daí, aí clica. Pronto. O outro lá recebeu alguma coisa com isso, entendeu? Então é um negócio meio complicado, né?
Tu sabe E é que isso que eu... o que meio que me preocupa dentro disso tudo é aquela pessoa que quer ser o profeta do apocalipse. Então, as pessoas acham que dar uma notícia desse quilate, desse tamanho, e se tornar o primeiro a dar notícia, vai valer para alguma coisa. Ou seja, isso aí que tu disseste é o que procede, porque de repente a pessoa está dando um tiro no pé, porque o que vai adiantar? Se a Terra vai ser destruída, não adianta nada. YouTube, sei lá quantas plataformas por aí afora. Caio, essa semana nós estivemos conversando muito a respeito do transhumanismo, a respeito do avanço da inteligência artificial, até coloquei algumas coisas que tu tinha nos dito a respeito de... Eu gostaria que, se tu pudesse, esclarecer para nós a respeito daquele cientista brasileiro, e ele trabalha para o Elon Musk mesmo, da SpaceX? O cientista, eu esqueci o nome dele agora, ele que desenhou a Sofia, ele que fez o sistema de inteligência artificial, ele mais uma quantidade de colegas que trabalham com ele, num time de programadores, é óbvio, mas ele é o chefe da equipe e é um brasileiro. E o Elon Musk, ele tem várias empresas. Tem a SpaceX, que é aquele projeto que é para atingir o espaço de maneira comercial, né, que você vai ver agora, proximamente, o primeiro lançamento de foguete de turista espacial, né? E logo, acho que é em 2023, você tem aquele japonês, que é eu não me recordo o nome dele, que vai através do SpaceX, da empresa do Elon Musk, para a Lua. Ele comprou todos os bilhetes do voo para a Lua em 2023, e eles pretendem não descer na Lua, mas orbitar a Lua, dar uma volta na Lua e voltar. Esse é o próximo passo da SpaceX, né? E o japonês vai colocar no foguete só artistas. Por quê? Porque ele é um ex-baterista de um grupo aí, que ficou multibilionário, e agora ele quer enviar artistas para a Lua num voo comercial, né? E voltando à empresa do Elon Musk, né, que são várias divisões, tem a divisão da inteligência artificial, né? E a divisão da inteligência artificial é muito interessante, porque veja bem, eles estão atingindo um nível limite, vamos assim dizer, de desenvolvimento de sistema binário para a inteligência artificial. Eu quero ser bem claro, Marcelo, aqui, que essa inteligência artificial que eles estão desenvolvendo não é capaz, veja bem, não é capaz de atingir a nossa inteligência. Em termos de processamento não determinista, vamos assim. Os algoritmos, veja bem, para quem é programador vai entender o que eu vou falar, mas eu vou tentar passar isso para português mais, né, uma coisa mais inteligível. A programação, se utilizando de uma máquina ou de um sistema que obedece processamentos binários. Binário o que é? É uma chave ligada ou desligada, 1 ou 0. Esse processamento, ele é um processamento determinista, né? Diferente de um processamento quântico, que é o nosso cérebro. Ou seja, o nosso cérebro não é determinista. Se você pegar um pesquisador, se não me engano é Penrose, que é um inglês, eu não me recordo também o nome dele, ele até sugeriu numa obra, num livro, que a consciência humana, tendo o cérebro como processador no mundo físico, assim dizer, é uma máquina orgânica quântica, onde o processamento quântico, qubits, ocorre dentro dos neurônios, no exoesqueleto do neurônio, nos microtúbulos que tem. E aí que ocorrem as descargas elétricas, que obedecem a um processamento não determinista, mas quântico. Quando eu falo quântico, a física quântica está associada aqui, Marcelo, está associada ao quê? À probabilística. Ou seja, em física quântica, tudo é provável, mas tudo não é certo. É o princípio da incerteza de Heisenberg. Então, não é uma coisa determinista, não é uma coisa que está aqui ou está ali. Pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, o processamento do cérebro humano é diferente do processamento que está sendo feito nesse sistema
de inteligência artificial determinista binário em relação ao nosso primitivo. Não que ele não atinja um certo avanço de processamento e memória que seja capaz de quase que fazer uma mímica do que somos. Uma mímica, e não o que somos. Mas essa mímica vai ser muito boa, obviamente. Por quê? Porque esse engenheiro brasileiro teve uma brilhante ideia de fazer o quê? Quando você tem um robô, um Android, inteligência artificial, ele está ligado via wireless, via Wi-Fi, na nuvem, né? Então, a ideia desse time de programadores é uma ideia brilhante. Por quê? O que eles fizeram? Desenvolveram uns algoritmos em que, se um robô aprender alguma coisa, todos os outros robôs que estão conectados na rede online, Wi-Fi, na nuvem, aprendem essa mesma coisa imediatamente que a Sofia aprender alguma coisa. Ou seja, é um desenvolvimento em colmeia, vamos assim dizer. Ou seja, todos acabam se beneficiando do algoritmo. Os outros seres pensantes, entre aspas, ou androides que estão conectados na nuvem. Então é um desenvolvimento muito interessante, por quê? Porque isso propicia que você tenha o quê? Um super cérebro em vários servidores, ou num data center, que por sua vez alimentam esses seres androides, né? Seja uma espécie de mente, quase que uma mente coletiva, né? A melhorar o processamento e uma série de coisas que podem ocorrer, mas não chega aos pés do que deveria ser feito para chegar ao nosso nível de consciência, que é um nível quântico. Hoje em dia se fala muito em quântico, coisa quântica, né? Salto quântico, pulo quântico, bolo quântico, curso quântico, massagem quântica, mas ninguém sabe o que é. Terapia. Ninguém sabe o que é. Oi, fala. Pode falar. Terapias quânticas que se vendem por aí. Terapias quânticas que se vendem por aí, que eu vou falar daqui a pouco. Mas ninguém sabe o que é física quântica. A única coisa que a pessoa tem que saber é que, primeiro, é uma coisa provável. É um potencial que está lá. E não é determinista, ele é randômico. Pode ocorrer em qualquer lugar. É diferente o processamento. Se nós desenvolvemos realmente um computador quântico e colocarmos à disposição para esses cientistas desenvolverem um algoritmo quântico, aí sim a gente vai ter que coçar a cabeça e realmente ficar preocupado com o desenvolvimento da IA, que eu acredito que atinjamos um potencial muito grande dentro daquela expectativa da singularidade que eles querem atingir. Singularidade é o que é? A máquina, você não conseguir mais distinguir o que é máquina e o que não é, né? Isso é uma coisa meio que relativa, né? Por exemplo, Alan Turing, um grande pesquisador na área de computador, desenvolveu um sistema de computação. Alan Turing desenvolveu um teste para saber se você está falando com uma máquina ou não. Por exemplo, se você vai online e vai falar com algum chat, alguma coisa online, através do teste, na teoria seria possível você descobrir se você está falando com uma inteligência artificial ou um ser humano. Esse teste é meio falho nesse sistema que Alan Turing desenvolveu para fazer essa checagem. Existem testes mais avançados hoje em dia, como o Lovelace 2, que é um teste que realmente determina se você está falando com uma máquina ou não. Quando você fala em atingir a singularidade, é o teste, a máquina passar no teste, você pensar que está falando com um humano. Eles pretendem fazer isso até 2023, segundo esse time de cientistas da empresa de Elon Musk. Em 2023, eles garantem que vão atingir a singularidade com esse sistema binário determinista de inteligência artificial que foi desenvolvido nesse instituto. Eu tenho minhas dúvidas e meus receios contra isso. Mas uma coisa é certa, estaremos muito mais próximos da verdadeira inteligência artificial que será atingida nos próximos 10 anos, que é a inteligência artificial através do processamento de computadores quânticos. E falando em computadores quânticos, é interessante que muitos pesquisadores que desenvolvem materiais novos, pesquisas novas, ou até desenvolvem
dissertações em mestrado, doutorado, a maioria deles possuindo ideias assim extravagantes ou além do seu tempo, são brasileiros, por incrível que pareça. Tem uma pesquisadora, que agora eu me recordo o nome dela, na Universidade da Unicamp, que desenvolveu uma tese de doutorado baseada em ferrite, computação quântica em ferrite. E lá, na escala macroscópica, porque quando se fala em mecânica quântica, a gente imagina o quê? Essas coisas acontecendo a nível, o quê? A nível subatômico, né? A nível muito pequeno, menor que o átomo. Mas ela fala já em materiais, poderiam ser utilizados em técnicas em que essas operações quânticas, esses qubits aí, vão ocorrer em materiais macroscópicos, ou coisas grandes, vamos assim dizer. Interessante, para quem não sabe, a computação quântica ela não é dois estados, ligado e desligado. Pode ser 3 estados, entendeu? Então é por isso que você sai de um sistema determinista e você cai o quê? Numa coisa randômica, probabilística. Pode ser isso, aquilo. Você tem várias opções que ficam mudando a todo instante e as conexões são muito maiores e o poder de processamento é muito mais veloz e gigantesco em relação à computação que nós utilizamos hoje em dia, ou viemos a utilizar até a presente data, né? Desde os primeiros desenvolvimentos de computadores dos anos 40, 50, que você tinha aí o computador alemão, não esqueci o nome agora, acho que é Z10, sei lá, e tinha o ENIAC, e tinha outros aí foram sendo desenvolvidos, mas tudo o quê? Baseado em relés na época, lâmpada, tudo baseado nessa ideia de ligar e desligar, ligar e desligar. A central de processamento do computador é o quê? É um chip hoje em dia, que antigamente esse chip era do tamanho de um prédio de 3 andares com 20 mil válvulas, onde você tinha na época lâmpadas que acendiam e apagavam. E o conjunto dessas lâmpadas acesas e apagavam formava todo o programa, né? Isso basicamente é o computador. No computador que a gente tem hoje em dia, essa ligação, isso funciona aqui em matéria de bits, bytes, e são o quê? 1 e 0, 1 e 0. 0 é estado sem corrente, 1 com corrente. Ou seja, são ligações que ocorrem dentro de um microchip hoje em dia. E aquilo é transformado através do processador em letras, no nosso, que por sua vez é transformado em pixels na nossa tela. A gente vê lá o A, que equivale a 1, 1, 0, 0, 0, 1, alguma coisa. E aí o B é outro número e assim por diante. Então, esse tipo de processamento, se realmente essa empresa do Elon Musk conseguir não só atingir a singularidade com o sistema binário determinista dele, mas avançar mais tarde para um sistema quântico, aí realmente a gente vai ter quase que uma ficção científica do Terminator, Skynet, de verdade, nos próximos 5, 6 anos. Nós estamos falando uma Skynet, em que a internet toda ficaria ligada dentro de uma inteligência artificial, dentro de uma gigantesca colmeia, distribuição de data centers, com esses algoritmos aí, que, na minha opinião, é um negócio muito, muito, muito perigoso, no sentido de que não sabe-se, depois da singularidade, você utilizando a computação quântica, qual seria a visão da máquina com relação a nós, né? Hoje, pergunta assim, dentro dessa inteligência artificial determinista, ou binária de Elon Musk, pergunta-se para as máquinas qual a visão que elas têm de nós. É mais ou menos uma visão assim que até que tranquila, vamos assim dizer. Mas nós não sabemos se isso estendendo para um nível mais, um segundo nível, mais um segundo passo, como seria isso? Stephen Hawking, né, aqui, quando estava vivo aqui na Inglaterra, ele alertou que realmente a inteligência artificial poderia ser uma coisa muito perigosa, inclusive o nosso fim. Por quê? Porque a máquina ela estaria muito mais, em termos de processamento e memória, muito mais além da nossa capacidade como seres humanos, e isso poria talvez em risco a nossa raça perante a futura raça desenvolvida das máquinas com inteligência artificial. Isso beira até o quê? Beira até quase que a ficção hoje em dia, mas é uma realidade que está se transformando e se materializando no nosso dia a dia
a cada ano que passa. Para vocês terem uma ideia, a internet, em termos de informação hoje em dia, hoje em dia você tem 7,7 zettabytes. Zettabytes, o que é um zettabytes? É 1 milhão de terabytes. Então, 7,7 milhões de terabytes. Trilhões de terabytes. Então, esse é o tamanho da quantidade de dados que hoje em dia existe na internet agora em 2018. Em 2025, isso vai pular para 44 zettabytes. De 7 para 44. Agora imagine isso atrelado à inteligência artificial controlando tudo isso como se fosse uma central de processamento em rede ligada na internet. É algo para se pensar hoje em dia. Por quê? Porque a internet hoje em dia ela está deixando de ser algo somente para negócios, business, e se tornando algo como essencial para a vida. Quando eu digo essencial para a vida, a gente fala life dependence, dependente para a vida em inglês. O que é isso? Tudo está sendo ligado na internet, tudo vai depender da internet. Até 2027, por exemplo, um sujeito vai precisar, ele vai se conectar com dispositivos durante um dia inteiro, ele vai se conectar numa média de 508 dispositivos no dia. Aí a pessoa fala, não, pera, eu só tenho meu fone. Não, se você chamar alguém, você está conectando com uma outra máquina, assim, assado. Se você baixar um aplicativo, é outro. Se você não sei o que, mandar um message, é outro. Se contabilizar tudo que você fez online, você se conectou com 500 processadores ou 500 computadores no dia. Hoje, nós fazemos isso, não passa de 100, parece. Isso vai multiplicar quase por 6 vezes mais. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que nossa vida vai ser totalmente dependente da internet. Até o ponto de, um dia, a geladeira, ou a máquina de lavar roupa, isso para todos, estarem conectados na internet também. Tem um IP address, um endereço de computador. Para quem não sabe, o endereço de IP, né? O endereço de IP é o quê? É um endereço que a interface de rede recebe, né, que nem um número, e isso daí faz com que ela seja reconhecida quando estiver conectada online. É como se fosse o número da sua casa. Então, cada componente da sua casa, geladeira, fogão, máquina de lavar roupa, tudo vai estar conectado na internet. E aí o life dependence, ou seja, a dependência de vida vai se tornar maior, ou seja, mais coisas vão se tornar totalmente dependentes da internet. Tem seu lado positivo e seu lado negativo. O negativo é que se você tiver um sistema centralizado de inteligência artificial controlando tudo isso, amanhã ele pode assumir e decidir que nós somos... vai nos dar um reset. Exatamente, nós somos disposable, que a gente fala em inglês, ou seja, a gente é descartável. A gente é descartável. Vai ser um não reset. serve para nada. Por quê? Porque hoje em dia, o que está acontecendo? Os programadores estão ficando até assustados. Por quê? Porque quando a gente imagina um programador em um programa, a gente imagina um cara sentado lá e, né, digitando código, formando linhas e construindo o programa. Né? Hoje, desenvolveram-se programas de inteligência artificial que os programas criam outros programas com outras finalidades completamente diferentes daquelas que eles têm. E eles decidem qual que é o melhor código, qual que não é, numa velocidade inacreditável em relação aos programadores humanos. E os programadores humanos já não conseguem mais analisar o programa ou a coisa toda de um ponto compacto, um ponto centralizado, que eles têm uma visão geral do que está acontecendo. Eles acabam até se perdendo. Um exemplo disso, por exemplo, é o Facebook. O Facebook, há uns anos atrás, chegou 1 ano e meio, uma coisa assim, ou 2, mandou desligar um monte de pequenos programinhas que tinham, baseado em inteligência artificial, dentro do Facebook, porque eles começaram a criar uma linguagem, que não é o inglês, para se comunicar entre si. E aí os programadores ficaram horrorizados com isso, e desligaram o programa. Um outro exemplo que está ocorrendo outro dia,
que já está ocorrendo aqui, se vocês forem na Amazon, não sei aí no Brasil, mas aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos, compra-se aquela Alexa. É um dispositivo que você pode ligar o teu som, a tua luz da tua casa, um monte de coisa na Alexa que responde com comando de voz. E é inteligente a Alexa, é desse tamanho. Custa $60. Você liga a Alexa, liga via Bluetooth em todos os seus dispositivos e tudo. Aí você chega em casa e fala, Alexa, televisão. Ela liga. Chama meu amigo no celular, chama o Juninho. Ela liga pro Juninho. Faz isso, faz tudo com comando de voz. E ela faz para você. O que estava ocorrendo uns dias atrás aí era um negócio interessante. Que a Amazon recebeu um monte de reclamação falando que a Alexa estava se negando a fazer a ligação, se negando a acender a luz e dando risada. Aí os programadores não entenderam, porque a Alexa não foi desenvolvida para isso, para dar risada, ou falar, não vou acender a luz, ou liga você. Ou fazendo umas colocações que a Alexa não foi feita para isso. E ela fica conectada online, rodando outras subrotinas de outros programas que estão na nuvem. Então, aí o que aconteceu? Muitas Alexa foi devolvida com reclamações dos consumidores, dizendo que não, mas pera lá, o negócio é aterrorizador. Eu cheguei em casa e falei, acende a luz, ela começou a dar risada na minha cara. E uma risada meio fantasmagórica, vamos assim dizer, entre aspas, porque com uma máquina vai rir da minha cara. E aí teve uma enxurrada de reclamações, a Amazon se desculpou com um monte de cliente, devolveu dinheiro, repôs a Alexa, e foi um dos primeiros casos na história da computação de um artefato tecnológico baseado em inteligência artificial ligado na nuvem e ligado a dispositivos na sua casa através do Bluetooth, realizando operações que não foi programado para isso. Não foi. E é um simples dispositivo, custa $60 ou 30 libras. De 60, $45. Então é um negócio muito estranho. Então imagina um negócio mais sofisticado, controlando teu carro para dirigir na estrada, ou controlando um avião sem piloto. Controlando o chip, Caio, pode ser? Controlando o chip. Controlando um chip que vai ligar na tua cabeça, porque o Elon Musk ele falou, numa entrevista que ele deu há pouco tempo, que é interessante desenvolver uma tecnologia que você põe um chip na cabeça para, a palavra em inglês é enhance, aumentar o teu potencial de memorização e acesso à informação na internet. Inclusive, uma técnica dele falou o seguinte, mas a gente vai acessar só coisas que você está focando a tua atenção. Para quem não sabe, hoje em dia, existem vários aviões militares, vários dispositivos tecnológicos militares, em que o operador põe um capacete na cabeça, que é ligado com eletrodos que encostam na tua cabeça. Só dele pensar, ele lança os mísseis do avião, ele controla o avião só pelo pensamento. E eles estão querendo colocar isso dentro de um chip, ou coligar isso num chip, que vai ser implantado aqui na nossa cabeça. E aí ela falou, isso é bom porque você vai conseguir focar ou fazer coisas só de pensar naquele assunto, e o chip vai buscar no teu cérebro só a informação necessária para realizar aquela tarefa que você está se propondo. Mas será que ele vai buscar só a informação correlacionada àquela tarefa que você está se propondo a fazer ou se realizar através do pensamento, ou ele vai se infiltrar na tua memória como um vírus e realmente ocasionar algo a mais? E se ele passar as informações quânticas do nosso cérebro, se esse chip for um transmissor, receptor, e passar as informações do nosso cérebro para dentro da nuvem, e isso for captado por todas as máquinas, como é que fica? E a gente vai ficar refém, por exemplo, vamos poder exterminar a população de um país inteiro porque está todo mundo chipado, e se eu der um reset ali, eu posso exterminar aquelas pessoas. Exatamente, você não sabe qual que é o efeito colateral de um chip ligado dentro do teu cérebro, que é um computador quântico, com um sistema determinista binário ligado num computador quântico. É a mesma coisa que você tentar ligar também, é a mesma coisa que você tentar colocar diesel num carro movido a gasolina e sair. Quer dizer, uma coisa é incompatível com a outra.
Assim, você pode até fazer alguma modificação para alguma coisa sair dali. Você está me entendendo? Mas ninguém sabe realmente qual que é o efeito disso. Aliás, ninguém sabe qual que é o efeito do celular, por exemplo. Nós estamos utilizando o celular nos últimos anos, mas não sabemos qual que é o efeito disso sobre o nosso cérebro, em termos de micro-ondas, em termos de uma série de coisas que ocorrem no momento que nós estamos fazendo uma ligação celular. Ninguém sabe o efeito disso. Então, são coisas muito estranhas, assim, muito... É um processo que nós estamos passando de transhumanismo que vai levar, ou vai reengenharizar a nossa civilização, o ser humano, de uma maneira que viu isso já. Isso já é óbvio. A diminuição das emoções. Quando eu falo em noção de família, eu não estou sendo extremista aqui, mas alguns valores éticos e morais e alguns valores culturais que nós temos, com isso, com essa interação máquina-homem, isso vai minar esses valores e vai ocasionar com que muitos desses valores se modifiquem completamente. E eu acredito que no que estamos caminhando, da maneira que nós estamos caminhando com a tecnologia, a nossa sociedade vai se transformar completamente em algo que nós nunca vimos, sem precedentes dentro dessa civilização aqui. Porque outras civilizações que passaram na Terra e foram destruídas já viram isso. Mas nós ainda nunca vimos, estamos para ver. Inclusive, isso me chama muito mais atenção quando eu me lembro daquela conversa que eu torno sempre falar aqui nos Hangouts com o Buzz Aldrin, em 2015, que eu achei muito estranho. Muita gente pode falar, Buzz Aldrin tá gagá. Buzz Aldrin, para quem não sabe, é aquele astronauta que foi na Apollo 11 para a Lua, né? Ele me falou uma coisa muito estranha, né? Ele falou assim, olha, até ele pegou na minha mão, né? Eu falei assim para ele assim, que eu estava muito honrado de estar com ele ali, porque eu achei muito interessante ele ter ido para a Lua, não sei o quê, apesar de muita gente não acreditar nisso hoje em dia, mas tudo bem. E ele olhou para mim e falou assim, que eu falei assim, na época eu não tinha nem nascido quando você foi. Aí ele falou para mim assim, eu já sou velho, ele falou. Mas uma coisa, você pode ter certeza, o mundo vai se transformar completamente até 2020. Um dia você vai acordar, você falou para mim, com essas palavras ele falou para mim. Aí eu falei, eu pensei bem, falei, esse cara tá gagá mesmo, tá gagá. E eu fiquei nessa daí pensando, não é possível, ou ele sabe de uma coisa que ninguém, sei lá, não sei, sabe de uma coisa que ninguém sabe, ou ele viu alguma coisa, pela clearance, pelo acesso que ele tem a pessoas, a informação, talvez, não sei. E isso me chamou muita atenção. E realmente, essa empresa do Elon Musk quer atingir até 2020 a singularidade. Eles estão puxando para 2020 a singularidade, dentro desse sistema da nuvem. Então, realmente não sei se uma coisa tem a ver com a outra, mas que nós estamos caminhando para algo, nós estamos. E isso me chama muita atenção, Marcelo. Agora nós vamos fazer uma... Né? São 2 anos. Né? E vamos fazer uma conjectura agora aqui. Eu vou mais longe ainda. A consciência é algo atemporal. É algo não material. Por incrível que pareça, apesar da ciência hoje em dia achar que a consciência é o resultado do quê? De reações químicas no nosso cérebro, a consciência sobrevive à morte do cérebro. E isso já foi até observado em experiências quase mortes aqui no King's College, ou na UCL, University College of London, onde tem vários cientistas, médicos estudando, em que pacientes que tiveram parada cardíaca momentânea escreveram outras salas no hospital que eles não se encontravam. Provando o quê? Que a consciência sobrevive fora do corpo físico, seja por alguns momentos, ou seja eternamente, mas a ciência já está chegando a certas observações que vão levar a conclusões muito importantes, né?
E por que eu estou falando isso? Uma coisa que o homem sempre sonhou, além da inteligência artificial, que o homem sempre sonhou em criar uma máquina que pudesse conversar com ele como se fosse nós. Isso é um sonho. Se você vai observar certos filósofos chineses, certos pensadores antigos, o homem sempre viu essa possibilidade de alguma maneira. Mas existe um outro sonho muito antigo do ser humano. Esse é um dos sonhos mais ambiciosos que existe. Que se fez muitas histórias de ficção científica, a começar com H.G. Wells, né, com a sua famosa Time Machine, a máquina do tempo. O homem sempre teve um sonho de viajar no tempo. Né? E esse sonho, que é um sonho muito ambicioso, hoje em dia, dentro da física quântica, ou dentro da nossa física ainda primitiva em relação ao que vamos atingir nos próximos anos, se reconheceu que é possível, talvez, a viagem no tempo. Né? E por que eu estou falando isso? Já que eu comecei a falar de inteligência artificial, uma coisa não tem nada a ver com a outra, as pessoas vão falar, tem, tudo a ver. Se vocês observarem e estudarem duas coisas, vamos deixar a inteligência artificial e a obsessão ou o sonho do homem para a viagem do tempo aqui guardadinho aqui do lado. E vamos tirar um adendo aqui e observar dois fenômenos que ocorrem, ou que já vêm ocorrendo, desde que o homem é homem, correlacionado ao quê? A fenômenos paranormais, espirituais, o que é que você pode chamar aquilo, e fenômenos ufológicos. Né? Os dois fenômenos, eles obedecem uma característica atemporal e hiperespacial, vamos assim dizer, que a gente pode dizer que é algo que ocorre fora do nosso espaço para dentro do nosso espaço 3D, ou 4D, quando você menciona o tempo. Atemporal, porque é um fenômeno que envolve anomalias temporais, distorções temporais e espaciais. Né? Exemplo, pessoas que são contactadas por UFOs, né, as abduzidas, elas geralmente sofrem o quê? Às vezes, não somente distorções temporais, ou atemporalidade, perdem a noção do tempo, mas sofrem distorções espaciais, ou elas saem da nossa realidade momentaneamente, adentro de uma outra realidade e depois voltam. Isso serve para o fenômeno espiritual também, onde seres adentram da nossa realidade, se materializam, depois saem da nossa realidade e voltam para uma outra realidade que nós desconhecemos. E onde eu quero chegar com isso? Se você observar na área ufológica várias sondas ou objetos voadores não identificados que adentram a nossa realidade, né, você vai verificar que eles possuem características não de uma viagem interplanetária ou interestelar, mas se você analisar todos os dados, características nas suas minuciosidades, você vai observar que eles obedecem características de artefatos que viajam no tempo, e não somente no espaço interestelar, mas no tempo, ou até dimensional, ou mundos paralelos, que dá dentro daquela ideia dos multiversos, né? Que a gente tem grandes pesquisadores como Hugh Everett, que falam sobre os multiversos em teorias quânticas. Vou dar um exemplo. Em 1972, você tem um seminarista aí, que é um espanhol, agora não me recordo o nome dele, mas são aquele espanhol, Javier, eu acho, uma coisa assim, que adentrou no quarto dele uma esfera flutuando no quarto, inclusive ele gravou o som, que eu vou colocar aqui um dia desse aí, que ela emitia, e essa esfera jogou um facho de luz nele, e ficou no quarto flutuando, e aí ela jogou um facho de luz
no rádio que ele tinha, né? E no relógio. E aí depois ela sumiu pela janela. A janela do quarto estava aberta, ela entrou, fez tudo isso e sumiu. Você vai ter outros casos com essa mesma sonda atuando aqui na Inglaterra, em vários episódios. Acho que é Brentwood, né? Na base militar também. E você vai ver ela aparecendo em várias situações, essas sondas. E essas sondas aparecem do nada, né? E elas somem pro nada. Quando eu falo nada, não é que é nada. Elas desaparecem na nossa época para adentrar em um outro ciclo temporal. Essa é a minha teoria que eu estou falando para vocês. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque existem... se você conectar uma coisa com a outra, eu não vou entrar em detalhe, mas existem pessoas que testemunharam, dizem, né, que testemunharam viajantes do tempo na nossa história, e tem pessoas que se titulam viajantes do tempo. Você vai ver vários casos desses na internet. Obviamente que 80%, 90% dos relatos que conto por aí é tudo uma papagaiada só. Mas eu andei observando algumas coisas, ou alguns relatos, de pessoas que dizem terem viajado no tempo, dentro de operações secretas, entre aspas, de um governo secreto que desenvolve projetos que chama Black Projects em inglês, projetos negros, por baixo do pano, inclusive nos Estados Unidos, que nem o Congresso americano sabe desses projetos, porque é financiado por baixo dos panos. Inclusive, dentro desses projetos, o Congresso não descobriu os projetos, mas o Congresso americano descobriu que 850 trilhões de dólares desapareceram do orçamento em 8 meses, há um tempo atrás. E ninguém sabe onde está esse dinheiro. Então, isso pode ser uma possibilidade. E aí me veio na cabeça o seguinte. Se você analisar certos relatos de viajantes do tempo, né, e verificar a fenomenologia que ocorre hoje em dia, e verificar o caminho que a civilização está percorrendo dentro da tecnologia, dentro do transhumanismo, você vai verificar que tudo se afunila para uma tecnologia onde você vai ter, talvez no futuro, um cenário advindo dessa tecnologia, onde você vai ter um governo único, e esse governo único, ele vai ser uma mente ligada em rede, e vai ser a própria IA, dentro da internet. Aí as pessoas vão estar falando, estou torcendo o nariz aqui, mas como? O governo, ser governado por uma máquina? É possível isso. É possível. Não é uma coisa impossível nos próximos 300, 400, 500 anos. Não é impossível. Porque se você desenvolver a singularidade e a inteligência artificial a ponto de não só competir, mas se sobressair sobre o ser humano, pode ser que em um conflito de proporções menores, não digo uma guerra atômica, mas uma guerra de proporções menores, cria uma situação em que a raça humana seja forçada a adotar um ser simbiótico desse tipo como um presidente do mundo. E com a finalidade de que isso seja bom para nós, porque evitaria o quê? Evitaria futuros conflitos. Porque, segundo a IA, talvez num futuro próximo, nós não sejamos funcionais ou equilibrados o suficiente para tomarem conta de nós mesmos. E ela chega à conclusão que, para manter a paz e a ordem e o controle no mundo, ela deve assumir o controle, de alguma maneira. Isso não é uma ficção, é uma realidade daqui a uns 200 anos, até menos. E isso me chamou muita atenção, porque essa maneira de pensar.
porque muitos desses relatos desses viajantes do tempo que foram para o 2980, 2600, 2700, relatam a mesma coisa, no sentido que viram um governo único sendo controlado pela IA e controlando o planeta inteiro em 4 grandes países, ou 4 grandes blocos: a Ásia, a Europa, a América do Norte e a América do Sul. Quer dizer, a América do Sul com a África, um outro bloco, embaixo. São 4 grandes blocos. E relataram um conflito de grandes proporções, assim, grandes proporções não, mas assim, um começo de conflito termonuclear ocorrendo até 2070, e isso me chamou muita atenção. Um conflito entre a Europa e a China, mas de proporções diminutas. Mas, apesar de ser de proporções diminutas, com proporções psicológicas e assustadoras, aterrorizadoras, a ponto de movimentarem todo o planeta para seguirem esse caminho num futuro não tão distante. Então, é algo que soa meio que ficção científica, mas é algo possível, e é algo que, se realmente essas pessoas que dizem ter viajado no tempo estão falando a verdade, realmente é uma possibilidade futurística que podemos adentrar. Quando eu falo possibilidade, porque existem vários possíveis futuros e vários mundos paralelos, universos paralelos. Então, muitas pessoas falam, mas não aconteceu aquilo que fulano falou. Pode ser que ele viajou numa linha temporal em que num futuro paralelo aconteceu, mas não na nossa linha temporal. Porque para quem faz a viagem no tempo, vai observar que você nunca consegue voltar para a sua mesma linha temporal. Você consegue sempre voltar para uma linha temporal próxima à sua, paralela, mas nunca a mesma, devido a certas coisas ou modificações que a tua própria ida lá fazem ocorrer. Então, você tem variações de possíveis futuros. Mas uma coisa interessante realmente que, se você olhar o mundo hoje em dia, e imaginar ele daqui 200 anos, você vai ver que a nossa vida, a life dependency, a dependência da vida para a internet, não só em 2025 de 10%, para daqui uns 70 anos vai pular para 100%. Tudo que nós fizermos vai ser dependente da nuvem. Até o fato de você escovar um dente, vai ser, talvez de alguma maneira ou outra, vai ser dependente da nuvem. Então, isso vai fazer parte das nossas vidas, no nosso dia a dia, em todos os aspectos, não só mais dentro do trabalho, dentro do emprego, mas dentro da nossa vida, do nosso cotidiano. E dentro disso tudo, ainda nós temos uma outra coisa interessante sendo colocada debaixo do carpete e ninguém percebe isso, que é a nanotecnologia. A nanotecnologia é uma tecnologia onde você tem máquinas microscópicas. E essas máquinas microscópicas, elas podem executar qualquer tarefa que são programadas microscopicamente falando, dentro do nosso organismo, seja através da aplicação de uma vacina, de uma droga, seja através da possibilidade de você utilizar ela na própria comida, né, em que comemos. E isso pode trazer alterações neurológicas sem que nós sem que nós percebamos que isso esteja ocorrendo. E aí muitas pessoas vão falar, mas isso é draconiano, isso daí é um absurdo, isso daí é um ataque à ética humana. Mas quem me garante que isso não possa ocorrer no futuro próximo? Seja para atender o objetivo de uma minoria, seja para atender lucro de grandes corporações, seja para atender algum tipo de objetivo que nós não estejamos cientes. Então são tudo coisas que eu estou falando que podem soar uma coisa apocalíptica, uma coisa aterrorizadora, mas que são realidades que estão aí batendo a nossa porta todos os dias e sorrateiramente adentrando nossas vidas sem que nós percebamos. Vagarosamente, não só no momento que você baixar um aplicativo no seu celular, mas outras coisas estão sendo todas conectadas com a nuvem, que por sua vez vai ser controlada pela IA. E isso eu estou falando a nível de mundo físico, sem
sem adentrar naquelas colocações que eu fiz de existir uma inteligência artificial já operante no nosso planeta, mas ao nível de uma outra realidade hiperdimensional, em que controla todo o planeta e, inclusive, monitora todos nós aqui a nível de alma. Então, é uma colocação interessante, Marcelo. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Tem porque milhares é uma de coisa que coisas está para avançando. Tem milhares de coisas para comentar, inclusive esse avanço e toda essa perspectiva de nós estarmos já diante disso em 2020. A primeira coisa que eu queria comentar contigo é perdão, houver a possibilidade de um conflito entre Europa e China, dentro dessas proporções que nós temos, é possível que haja dentro disso a invasão do hemisfério sul pelos sobreviventes? Sem dúvida, sem dúvida. Por quê? Se você detonar uma bomba nuclear ou duas, que seja, não precisa detonar o arsenal todo. Se você detonar o arsenal todo, não existe mundo mais para nada. A Terra e isso não é conveniente para ninguém. Para ninguém. Mas se você detonar um artefato, ou você ter um conflito de pequenas proporções, mas nuclear, isso já é o suficiente para você criar um tumulto, um conflito sem precedentes dentro da Europa. Fora a contaminação de tudo, inclusive uma Fora a contaminação. Só para vocês terem uma ideia, com a explosão de Chernobyl, se aquilo não tivesse sido contido pelos russos, que foi responsável pela morte de 60 mil pessoas, se aquilo não fosse contido, a Europa hoje em dia seria inabitável por uns próximos 200 anos. Perfeito. Então, quando falam pequeno, hoje em dia existem granadas nucleares, artefatos pequenininhos nuclear, que se forem utilizados numa guerra convencional, já iam fazer um estrago gigantesco. Gigantesco. Então, há essa possibilidade, talvez, de alguma coisa do tipo ocorrer, mas para forçar uma situação em que realmente transforme realmente a face da Terra e da civilização que se encontra nela, culturalmente, tecnologicamente e politicamente, socialmente, tudo, enfim, tudo. Tu tens informação de que vários condomínios dessas famílias que, de uma certa forma, governam tudo isso, estão sendo construídos na Austrália, algo desse tipo? Tu já ouviste falar nesse assunto? Já ouvi falar de... Não só isso, mas você vê a construção de bunkers, inclusive bunkers para semente, né, que eles construíram, se não me engano, acho que é na Noruega. Acho que é na Finlândia, cara, que tem Finlândia. O maior bunker para sementes, né? do mundo. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Então são coisas que vêm... Pode falar. Então são coisas que estão sendo feitas, né? A FEMA, aquela Federação para Emergência nos Estados Unidos, aquele órgão de defesa, transformando vários supermercados, Walmart, em prisões. Você já viu falar isso daí? Sim, certamente que sim. Vi vários deles fechados que as pessoas não sabem o que está acontecendo lá. Eles estão sendo reestruturados, modificados para serem futuras prisões. Então, são coisas assim que deixam a gente com a pulga atrás da orelha e que estão sendo passadas por baixo do tapete sem as pessoas se aperceberem disso. Por quê? Porque as pessoas estão muito preocupadas com a sobrevivência do dia a dia, obviamente. Mas elas distraídas com tudo isso que o sistema nos impõe. Eu vou falar para ti numa coisa que não é que seja delicada, é uma coisa que tu já trataste desse tema em algum momento e eu vou rever contigo aqui uma situação que é a seguinte. Nós tivemos aquela grande figura no Brasil que tu relataste uma coisa muito interessante, que ele foi enganado, que é Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier, na década de 50,
através da sua psicografia, nos traz um livro, Brasil, Pátria do Evangelho, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde a narrativa nos mostra diretamente não uma invasão, mas a chegada ao Brasil de mais ou menos 700 a 800 milhões de pessoas vindas da Europa, inclusive Caio, com a distribuição por regiões dessas pessoas que viriam de lá por questões de um conflito. Tu acreditas que a religião pode estar sendo usada ou sempre foi usada para nos mostrar que nós temos que nos acostumar com a ideia de uma invasão como essa? Como seria? Bom, já que você relatou o médium Chico Xavier, eu vou dizer uma coisa para vocês. Porque eu estava sentado aqui outro dia pensando a respeito. Porque ele falava justamente desse pior cenário que poderia ocorrer, de um conflito nuclear e as pessoas fugindo da Europa e dividindo o Brasil em 4 e cada um pega uma parte. Os americanos pegam uma parte, a Europa pega outra e a última parte fica com os brasileiros. Mas, assim, o que mais me chama a atenção nessa história toda, com relação à religião, com relação às doutrinas espiritualistas, é que, seguindo aquele raciocínio que eu comecei nesse hangout que eu não terminei, eu comentei que dentro dos fenômenos ufológicos você tem sondas temporais que eles mandam para cá, seja através de demarcações dos crop circles, através dessas outras sondas esféricas que cruzam a linha do tempo. Dentro do fenômeno espiritualista, certas comunicações mediúnicas, veja bem, certas comunicações mediúnicas, além de terem sido feitas por máquinas, essas comunicações quânticas mentais vêm do futuro e não do mundo espiritual. Então, Chico Xavier, quando se contactava com Emmanuel e tinha toda essa ponte de ligação mental com esses seres, ele não imaginava que Emmanuel era ao meu ver, veja bem, eu cheguei a essa conclusão, eu posso tentar adentrar nos detalhes, mas eu vou colocar uma maneira abrangente, depois a gente pode desenvolver essas ideias. Mas assim, ao meu ver, Emmanuel e outras entidades aí, eles eram avatares de máquinas ou seres que quanticamente estavam o quê? Fazendo a viagem temporal mental e acessando o Chico. E aí o Chico, obviamente, teve todo aquele trabalho, né, que desenvolveu, que é um trabalho de preparação, né, preparação de nós no passado para encarar uma situação no futuro, através desses seres que têm a capacidade de se incorporar mentalmente em um médium do futuro ou de outra realidade, e não somente do mundo espiritual, como é colocado. Então, você tem aí seres se passando por tudo que é coisa, que na verdade são pessoas, inclusive, deitadas em máquinas no futuro, acessando a mente ou o corpo de outras pessoas aqui no passado. E esses avatares podem estar ligados a essa grande inteligência artificial que está na outra... Podem estar ligados justamente a essa grande inteligência artificial. E ela... Não que não exista uma incorporação espiritual de outras realidades espirituais, existe. Mas uma porcentagem dessas comunicações é feita do futuro para o passado a nível consciencial, viagem no tempo consciencial, que é possível. É possível. É possível. Por que eu estou falando isso? Porque eu já cheguei à conclusão, entrevistando centenas e centenas de espíritos e outras coisas mais, e os indícios dão indicação de uma comunicação não entre realidades do mundo extrafísico e do mundo físico, mas também entre o futuro e o passado. E isso é uma coisa muito interessante, porque tudo está coligado, interconectado. O fenômeno espiritual com o fenômeno ufológico, como eu já falei em vários vídeos aqui, ou alguns vídeos do Projeto Terra Oculta, e tudo trabalha em conjunto, de uma maneira uníssona,
para atingir certas agendas, certos objetivos que nós não fazemos nem ideia. E que estão sendo colocados aqui dentro do Projeto Terra Oculta, dentro da Rádio Remix, não como uma simples curiosidade, mas como um alerta para as pessoas começarem a perceber isso e investigarem por si mesmo o que está sendo falado aqui. Quando uma entidade, um espírito fala, isso eu não posso falar porque não é permitido, aquilo lá não sei o quê, você não tem ainda evolução suficiente para saber de certas coisas, não é que você não tem evolução para saber certas coisas, ou isso não é permitido, aqui não é permitido. Obviamente não é permitido, porque se você fala realmente o que está ocorrendo, você vai ver que não vem do mundo espiritual, mas vem o quê? De uma realidade ou atemporal, ou viagem no tempo, vem do futuro. Do futuro. Somos nós mesmos nos comunicando conosco mesmo no passado. Em algumas situações, não 100%. Em algumas situações. Eu não estou querendo generalizar. Existe um conjunto de coisas ocorrendo ao mesmo tempo. Mas uma parte dela. Esses avatares, Caio, eles podem ser os provedores que a gente tanto fala, porque é o seguinte, eu vou te explicar por quê. Por exemplo, vou citar Ashtar-Shera, Jesus Cristo, Buda, todos esses seres que vieram, de certa forma, colaborar com o sistema no que diz respeito ao engessamento da raça humana, ou seja, esse aprisionamento. Será que eu estou falando uma besteira ou eu estou muito perto de alcançar alguma coisa correta? Não, não está falando, não. Você dá um exemplo de Jesus ou algum outro avatar. Alguns deles eram entrantes. E quando eu falo entrante, tem vários tipos de entrante. Um deles pode vir realmente de uma realidade espiritual e, né, se fazer presente aqui, controlando o corpo de uma maneira definitiva. Não é possessão. A diferença de possessão e entrante é que possessão, o espírito ele domina o corpo por um certo tempo e depois ele se afasta. O entrante não, ele realmente desconecta o espírito e se reconecta no novo corpo. Apesar disso não ser aceito na doutrina espírita e em outras doutrinas, isso existe. Pode ser feito a nível mental, não só do mundo espiritual, mas do futuro. Aí tem gente que fala, mas eu vi isso na Netflix agora. Tem, olha lá, a série, Travelers, Viajantes. O cara desenvolveu uma tecnologia no futuro para adentrar um corpo que estava para morrer, que morreu, mas ele adentrou, então voltou, ressuscitou e aí ele atua no passado, usando aquele corpo daquela pessoa que tinha acabado de morrer. Né? Isso é possível? É possível, totalmente possível. Totalmente possível. E não só possível, mas isso eu acredito que vem sendo feito já há um bom tempo. E esses filmes que são colocados por aí em forma de ficção científica é uma maneira de você alertar indiretamente a população seguindo a lei. Né? A lei diz o seguinte, que você pode fazer tudo, pode-se tudo, mas você tem que avisar, de alguma maneira. E as pessoas acham que aquilo é ficção e simplesmente dão risada e falam, opa, legal, diversão total, pipoca e tal, mas ninguém pensa realmente o fundo de verdade que tem naquilo e como as coisas operam por detrás dos bastidores. Somente uma minoria de pessoas doidas que nem eu, né, consegue verificar a ligação de uma coisa com a outra ou ficar observando durante anos o transcorrer de certas coisas que não ocorrem só por ocorrer, por coincidência. Nada é coincidência. Tudo tem uma sincronicidade e uma interconectividade entre uma coisa e outra. E isso acaba delineando e transformando uma série de coisas, não só na nossa sociedade, no nosso jeito de ser, nosso espírito e outras coisas mais, em que as pessoas realmente tornam a falar de novo, não tem tempo para pensar sobre isso, pelo simples fato do caráter da sobrevivência. Ou seja, nós, seres humanos, somos controlados dentro de um sistema de controle e a grande maioria tem que trabalhar para comer e duro ainda, e ganhar muito pouco. E aí não sobra tempo e energia para a pessoa raciocinar, sentar ou filosofar, como os antigos filósofos faziam no passado, né? Se bem que naquela época também eles faziam parte da elite, porque
O povão mesmo nunca filosofou nada. Infelizmente, essa é a grande verdade. E existem só, torna a falar, sempre falam em todos os negócios, torna a falar, só existem dois tipos de seres humanos no mundo. O que explora e o explorado. E o que explora, ele também é pau-mandado de uma minoria que não é humana. Pode soar meio louco isso, mas é uma verdade. E as coisas, as diretrizes vêm de uma realidade invisível que nos controla. E sequer as pessoas se aperceberem disso, ou imaginam, né? Se você fala isso a público, hoje em dia, como a ciência é totalmente materialista, como as coisas são totalmente, seguem totalmente um sistema de controle que põe mecanismos de contenção para que você não enxergue por detrás do véu, quando você fala um negócio desse, você é ridicularizado, as pessoas se riem, dão risada da própria desgraça dela, mas elas dão risada. Dão risada. Isso vai se inverter muito em breve, viu, Caio? Isso vai haver uma inversão muito em breve nesse sentido, porque nós já estamos chamando a atenção de alguns outros grupos de fora desse nosso meio aqui, e certamente muitos de nós, e eu acredito que tu serás uma das primeiras pessoas a sentir esse efeito, que tu serás abordado diretamente para, inclusive, palestrar em algumas universidades muito importantes a respeito dessas ocorrências que tu vens narrando aqui há muito tempo. Queria te fazer uma pergunta, não é saia justa, de forma nenhuma, se tu tens alguma informação a respeito de uma EI, ou seja, uma energia inteligente que permeia todo o sistema, ou seja, ela faz parte de tudo, ela é uma energia que está contida no universo, e essa energia, ela está sendo utilizada em todas as dimensões, em todas as realidades, para serviço do bem e do mal, ou seja, essa energia, ela não tem poder de, como é que eu posso dizer assim, poder de cérebro para eleger julgamentos, é uma energia, é um serviço. Tu tens alguma informação a respeito disso? Se você pensar bem, que é um exemplo disso, é o tal do Black Goo, ou massa negra, que as pessoas falam tanto por aí hoje em dia, que é usado na magia negra, é usado em um monte de coisa. Vocês já viram aquele filme como chama aquele filme? Do Proteus, né? Proteus, se não me engano. Aquele Prometeus. Que eles viajam para aquele planeta, descobrindo as origens do ser humano, e aí chegam no planeta, descobrem uma raça de gigantes que deixaram o planeta ou foram mortos por aqueles alienígenas lá do filme Alienígena. E nesse filme você tem aquela massa negra, escura, né? Que é o Black Goo, que eles falam. A massa parece um petróleo, um negócio preto, que possui inteligência própria, mas que não consegue discernir. É um negócio interessante, que inclusive decompõe as moléculas do DNA e tudo mais, e reestrutura a vida, se quiser. E aquilo é feito para você... Isso não te faz lembrar do Sol Negro? Isso não te faz lembrar do Sol Negro? Faz lembrar do Sol Negro, exatamente. Pela emissão de energia... mas assim, buscando um outro viés sobre isso, se existe esse viés dessa energia negra, se a gente lida com a dualidade, nós temos o outro viés, que é uma outra energia que seria, eu vou considerar branca, mas é dentro da minha ignorância, tá? E dentro disso nós... Fala. Será que existe essa possibilidade? Eu vou mais além. Fala-se em matéria escura hoje em dia. E ninguém sabe o que é matéria escura. Na minha opinião, a matéria escura tem a ver com uma realidade invisível. São galáxias, universos. O nosso universo é o horizonte do universo maior, invisível, que a gente não enxerga. E essa matéria escura, ela está correlacionada justamente com essa energia que você falou. Inteligente e, na verdade, seria a consciência universal, vamos dizer, que você consegue acessar e se energizar, vamos assim dizer, e produzir coisas através dela. Imagine uma fazenda em que você está na fazenda ali, aí você sabe onde tem os pomares de fruta, onde estão as hortas, onde estão as coisas, você não morre de fome. E a fazenda representa o universo.
Então, existem seres que sabem, tá? Como as coisas funcionam por detrás dos bastidores e aonde eles podem se abastecer disso para criarem coisas, se transformarem, darem saltos quânticos de um universo para o outro e outras coisas mais. Há 2 noites passadas, Caio, eu recebi uma frase estranha. Ela dizia o seguinte: vocês são fantoches, e eu pedi logo que se identificasse. A identificação veio, mas eu não compreendi. Eu não compreendo a forma disso, mas o que veio a seguir foi muito interessante. Vocês podem me chamar do nome que vocês quiserem. E eu entendi isso como sendo uma intervenção dessa inteligência, dessa energia inteligente. E agora tu me disseste uma coisa a respeito da grande consciência. Eu acho que isso é objeto para mais um outro hangout num outro dia, porque a Márcia está me pedindo que a gente passe para as perguntas. Isso, sem dúvida. Parece que o nosso tempo já esgotou. Já vai meio longe, mas, puxa vida, por nós acho que ficaríamos aqui mais 2 horas. Eu tenho alguns compromissos também. Vamos ver aqui. Posso passar as perguntas? Perfeito, então vamos lá. Pergunta de número 1 do André Molinari. Caio, qual sua opinião sobre o colapso da função de onda, onde a mente causa o colapso baseado na equação de Shoemaker? Não, Schrödinger. É o colapso da função de onda, onde a mente causa o colapso baseado na equação de Schrödinger. Tudo que é um colapso, tá? Tudo que entra em colapso, as coisas podem... A gente tem coerência quântica e decoerência quântica. A gente fala de coherence ou covariance, né? Então, o que acontece em inglês? Né? Quando você tem um colapso de alguma coisa, no momento do colapso, você tem a manifestação. Ou a coisa acontece, ou se manifesta, ou se realiza, ou probabilisticamente você atinge o jackpot, você ganha na loteria. Então, nesse colapso da função de onda, onde a mente causa o colapso, na verdade não é que a mente causa o colapso, há uma transformação no tecido espaço-temporal ali quando a mente se foca e ao colapso da onda. Então aí as coisas se manifestam. Tudo que é colapso se manifesta. É como se fosse também uma outra coisa que acontece quando 2 ondas se encontram. No momento de elas se encontrarem, as formas vão se formando e a matéria vai aparecendo. Então é um grande mistério isso, ninguém sabe o que é isso, um colapso da onda. Mas quando você não tem a coerência, quer dizer que você não tem 2 coisas interligadas ou passando a informação de uma outra para outra. Quando você tem coerência, aí sim você tem a informação sendo transferida de uma coisa para outra. Quando tem o colapso, ocorre essa transferência de uma coisa que não é material, que é consciência, para uma coisa que também não é material, mas passa a ser matéria pela influência da consciência. Então, é um negócio muito misterioso. Inclusive, o Projeto Oculto ultimamente vem analisando isso. E isso eu vou entrar a fundo quando eu lançar o livro, que o projeto está escrevendo. E é um negócio muito interessante isso daí. Muito. Mas, enfim, vamos para a segunda pergunta? Pergunta de número 2, que é a pergunta da Rita, que te pergunta o seguinte: a inteligência artificial que nos controla hoje não seria a mesma que está no futuro e se projeta no passado e presente? E ela estaria se projetando no mundo material, ou seja, se copiando? Totalmente. Totalmente. Ela está se copiando no mundo material.
falou tudo. Ela resumiu a coisa toda. Está se copiando totalmente. Perfeito. E é a mímica do controlador. Perfeito. Seria possível, pergunta Samuel Brito, no futuro, através do cérebro espiritual, ter uma memória quântica atemporal no corpo físico, já que nossa capacidade é muito maior do que nossa tecnologia atual? No futuro, através do cérebro espiritual, ter uma memória quântica temporal no corpo físico. Já temos, só que não sabemos usar. Aliás, existe uma coisa chamada... como chama mesmo? De corrija, de coesão. Agora não me recordo o nome, que é um estudo da psicologia que detectou, assim, né, que a nossa consciência tem a capacidade de viajar no tempo, no sentido de imaginar o futuro ou o passado e essas coisas ocorrerem. Não só do passado que já ocorreu, mas do futuro. E quando isso é imaginado, se você colocar a nossa cabeça numa máquina de ressonância magnética, você vai ver os cortes frontal, lateral e aqui atrás serem ativados. E nós não sabemos usar isso muito bem ainda, mas essa consciência temporal já existe em nós. É que nós não sabemos ainda manipulá-la. É a tecnologia do espírito que eu tanto falo aqui, que as pessoas não desenvolvem a dependência tecnológica de artefatos externos, ao invés de se desenvolver internamente para se utilizarem dessas tecnologias que já estão embutidas no nosso DNA aqui mesmo. Mas está tudo dormindo, tudo desativado. Pode passar para a próxima, Marcelo? Sim, pergunta de número 4 do Luciano Vidal Lira Pereira, que te pergunta o seguinte: Caio, a inteligência artificial pode mentir para nós a nosso respeito e se amotinar? Ou seja, ela vai criar vida Pode. só? A mentir é uma característica humana, né? A gente geralmente mente para você atingir um objetivo seu, egoístico, é sempre em favor de alguém em detrimento de terceiros, né? Aí você pode perguntar, a IA é possível fazer isso? Se ela tem um objetivo de reprogramar a cabeça do ser humano, reprogramar uma civilização, ela pode não mentir, mas ela pode indiretamente te controlar por situações em que você toma decisões erradas e acaba entrando pelo cano. E é por isso que a lei diz que tem que informar primeiro. Porque se você informar, você não está mentindo. Estava lá, você que não foi atrás da informação, porque ela sempre esteve aí. Então já é uma forma do algoritmo computacional qubit, da inteligência artificial quântica, de dizer o seguinte: eu não menti, estava lá. Eles que não perceberam. Eu nunca menti. E é por isso que a lei funciona dessa maneira. Ou seja, as coisas indiretamente têm que ser avisadas para nós, antes de acontecerem. Estão lá, mas cabe a nós perceber ou não. Então, na verdade, ela não mente. Ela sempre fala a verdade, mas as evidências são muito sutis e cabe a nós verificarmos ela, cabe a nós virarmos a concha. Mas isso, infelizmente, não é feito. E aí, mentalmente, nos seus algoritmos, ela não está mentindo. Não está. Então, não é que ela mente, ela faz uma estrutura toda baseada em verdades que estão aí à luz do dia em todos os lugares, que as pessoas não percebem, mas aí cabe a nossa função de perceber ou não. Se nós não percebemos, não é problema dela. É mais ou menos isso que as coisas funcionam. Por isso esse jogo de fake news com as coisas verdadeiras acontece que a gente acaba não fazendo absolutamente nada. Porque Exatamente. esse jogo.
Então vamos para a pergunta de número 5 do Tiago Bastos, que te pergunta o seguinte, Caio. Seria viável chegar ao ponto de não desligar a inteligência artificial, a raça humana se auto-extinguir devido ao avanço dela, usando-nos como fonte de energia diversa? Ela já usa a gente como força de energia diversa e não dá para desligar. Porque a interdimensional, por exemplo, a inteligência artificial interdimensional que existe, se utiliza do substrato mental de bilhões de pessoas no inconsciente coletivo para existir. Então não é um hardware, ela se utiliza da mente, da consciência, de uma maneira que nós não sabemos o que é, mas ela sabe manipular isso a fim de criar uma nuvem mental do consciente coletivo que, dentro do sistema de controle, obedece todo um conjunto de diretrizes para as coisas acontecerem dessa ou daquela maneira. Você tem outra pergunta, Marcelo? Sim. A Luciane Lost pergunta o seguinte: qual a ligação entre fractais e viagem temporal? Boa pergunta. É uma das perguntas que o tempo ele é fractal. Tá? Segundo que ganhou o prêmio Nobel, Laurent, né? Existe essa ligação entre os fractais e a viagem temporal. E pelo fato de que nossa realidade é fractal, tudo é fractal, inclusive o tempo. E as coisas ocorrem em proporções, seguindo uma falsa ilusória transcorrer linear, vamos assim dizer. Mas é uma coisa muito complicada, eu não vou entrar aqui em detalhe, porque realmente vamos ficar aqui horas falando sobre isso. Mas a relação e fractais são coisas que se repetem, são ciclos iguais, que se repetem, proporcionalmente maiores ou menores. Então a nossa realidade, ela mais ou menos trabalha em cima desses algoritmos fractais. Mas por quê? Porque a nossa dimensão 4D, ela é o decaimento de uma dimensão 8D, que por sua vez é projetada no nosso mundo através de quase-cristais, e quase-cristais é um padrão de projeção, e que por sua vez acaba se manifestando na nossa realidade na menor partícula ou distância energética que conhecemos, que é a distância de Planck. Cada 4 distâncias de Planck é um pixel da nossa realidade holográfica. Então isso é uma coisa que eu não vou adentrar aqui, Marcelo, é uma coisa muito complicada. Eu deixo para outros hangouts, ou se a pessoa quiser ir a fundo nisso, quando eu editar o livro, vai estar bem explicadinho isso daí. Perfeito, Caio. Então temos aqui a pergunta da Glaucia Almeida, que te pergunta o seguinte: boa tarde, Caio, você pode falar algo sobre o asteroide NT7? Se ele não se chocar com a Terra, qual o efeito da passagem dele na humanidade? Olha, tanto asteroide, Marcelo, que eu não me recordo do NT7. Só vou falar uma coisa: um asteroide de 10 km terminaria com a gente. Um asteroide de 1 km causaria um estrago considerável e nós ficaríamos num inverno nuclear, vamos assim dizer, por uns bons 20 anos. Então, realmente, eu não vou entrar nesse negócio de fim de mundo de asteroide, porque pode acontecer amanhã, como não pode acontecer a qualquer instante. Isso realmente é uma coisa, mas uma coisa é certeza: a maioria dos asteroides cai na Sibéria, ou no hemisfério norte, naquela região, ou no Polo Norte, né? Como caiu um grande asteroide há 12 mil anos atrás e degelou todas as calotas polares, inclusive acabou com a era glacial e teve a grande inundação e destruiu todas as civilizações costeiras com certo avanço tecnológico que estavam abaixo dos 100 metros, porque o mar subiu 100 metros o nível e tudo foi destruído. Só para vocês terem uma ideia, entre a Europa e a França, o Mediterrâneo não existia mar, era um vale. Dava para você se caminhar da Inglaterra até a França a pé. E depois o mar subiu e acabou. Se hoje em dia você passar uma draga, que é aquela coisa que vem se arrastando, puxada no navio, que nem uma alavanca ligada numa corda. Imagina uma colher ligada numa corda gigante sendo puxada no mar. E aí aquilo fecha e você sobe.
Se você analisar o que você puxa do Mediterrâneo, você vai puxar ossos de mamute, cavalo, animais, tudo que foi morto durante a grande inundação, que ocorreu de uma maneira rápida, com o degelo das calotas pela queda do meteoro. E isso aí deu Mas, desde a formação dos nossos mares e oceanos, como nós temos hoje, dos oceanos? Subiu 100 metros, a água subiu 100 metros, a água era 100 metros abaixo do nível de hoje em dia, e imagina então o mar, as costas brasileiras, com 60 metros a mais para frente, ou um pouquinho mais, acho que é mais de 60 metros, 100 metros é coisa pra caramba. E aí o mar subiu e tchau, um monte de civilizações costeiras que viviam nas costas. Inclusive nós repetimos isso hoje em dia, porque a grande maioria das cidades do Brasil, do mundo, 70% da população vive nas costas. Então, se acontecer algo no nível da noite para o dia dessas proporções, você tem a morte aí nós somos 7 bilhões, pelo menos 5,5 bilhões de pessoas iam instantaneamente serem destruídas. Perfeito. Então, aqui temos a pergunta de número 8, que é do nosso amigo Jorge Léo, que te pergunta o seguinte: Caio, você já pensou na possibilidade de fazer um backup de suas memórias consciência? De sua memória consciência? Já pensaste nessa possibilidade? Todos nós temos um backup. Eu nunca cheguei a comentar isso. E isso fica guardado por esses seres que nos controlam. Mas eu não vou entrar, vou adentrar nisso agora. Alguns falam que são os famosos arquivos acásticos, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas existe isso. Existe. A gente é uma pastinha de Windows, então? Tá tudo lá? Tá tudo lá. O Araguaci te pergunta o seguinte: podemos bugar a inteligência artificial como faz o Neo, usando a força do grupo como na árvore EA em Avatar? A IA é o anticristo? Se você pensar em termos folclóricos ou religiosos, você pode dizer que sim. É o anticristo, vamos assim dizer, vai. Em termos sistemas de crença, E agora, se você pode fazer alguma coisa a respeito disso, sim. O seu inconsciente coletivo pender para outro tipo de frequência mental, e tem sérios problemas com isso, sérios, de existenciais, algoritmos. Ela entra em depressão? Bom, ela deixa de existir. Ah, tá. Pensei que ela Do ia jeito que ela se suicidar. Bom, vamos lá. Caio. Nós temos aqui a pergunta do Back No Way. Pergunta: no efeito Mandela, como se explica o efeito borboleta? Ou seja, você entra em outro universo e como fica a questão da sua presença alterando o curso normal do tempo? Você cria um outro universo, só isso. Você faz uma subdivisão e a sua linha temporal anterior que você saiu continua a mesma, você passou para outra. Essa é a grande diferença. Se você pensar bem, você vai ver isso dentro da teoria de Hugh Everett, dos multiversos, e cada vez que você altera alguma coisa, você cria uma possibilidade de um universo novo, e é por isso que muitas vezes você não consegue voltar para a tua linha temporal depois que você fez isso, porque o teu curso se desviou totalmente do resto da sua espécie, que não fizeram a viagem no tempo. Perfeito. Tem outro? Sim, temos a pergunta do Draco Lupe, que te pergunta o seguinte: Caio, você já viu a série Westworld? Já vi a série Westworld. Isso é um parque de diversão com um monte de androide, e cada sessão do parque é uma reconstrução histórica do Velho Oeste, da Grécia Antiga, da Roma, e assim por diante. E aí um dos androides dá errado, o primeiro filme, e aí os androides saem matando todo mundo no Westworld, e aí eles tentam desconectar os androides, e vira aquele pandemônio, e é isso aí. Eu já vi. A Nora Freitas te pergunta o seguinte: no jogo cósmico existem seres que são degradados para outros planetas para evoluir? Ou seria mais plausível termos caído aqui em guerra e não conseguimos sair? Nós caímos em guerra, não conseguimos sair, e decaímos, aliás, de uma situação maior, de uma dimensão maior, fragmentados,
misteriosamente ninguém sabe por quê, e misteriosamente também ninguém sabe como que vamos sair dessa situação e como isso se opera, profundamente falando. Então é uma situação muito complicada. Pode falar. Perdão. O Sandro Roberto pergunta o seguinte: Caio, já me vi completamente verde no espelho. Qual a sua visão sobre isso? Dimensão? Outra coisa? Foi muito esquisito. Completamente verde no espelho. Bom, é muito interessante, porque tem a experiência do espelho com a vela, né, que você consegue uma encarnação passada, que eu já fiz isso uma vez, estudando algum material da Mork, Rosa Cruz, né? Mas enfim, o que me veio na cabeça é o seguinte: se através do espelho ele pode ter visto uma reencarnação passada dele, a cor esverdeada da pele significa que em alguma vida passada dele ele viveu em Marte. Aí você fala, homenzinho verde. Aí parte para aquela situação de chacota hollywoodiana, de comédia, né, que os homenzinhos verdes, mas a questão do homenzinho verde é uma questão tão profunda que as pessoas não sabem, não fazem ideia. Em que os marcianos, eles eram de pele cinza esverdeada. Por quê? Porque no sangue deles corria sangue azul, ou o que carregava o oxigênio não era o ferro, era o cobre. Cianina. Então, são coisas descritas no Egito Antigo, dos deuses, e que muitos biólogos não pensaram a respeito. Mas uma pessoa interessante, que eu não acredito que seja o nome verdadeiro dela, que seja um alter ego, um nome fictício, Lana Cantrell, escreveu A História Desconhecida do Homem, se eu não me engano, né? Ela comenta justamente sobre a pele esverdeada e o sangue azul baseado em cianina, que por sua vez deu aquele mito todo que a realeza, né, é de sangue azul, ou seja, os descendentes dos marcianos. Então, onde há fogo, há fumaça, onde há fumaça, há fogo, e há um fundo de verdade sobre isso, e realmente quem tem a descendência da realeza aí, de algumas famílias, pode ser que tenha alguma linhagem ariana marciana. Caio, para encerrar, só para fazer um apanhado de tudo isso que foi falado hoje, a gente tem uma comunidade do interior onde a gente possa subsistir com energia limpa, etc. É uma saída que pode se tentar? Energia limpa. O que eu digo é eólica e através do sol. Coisas que a gente possa manipular para poder sobreviver. Sim, energia eólica, energia solar, outros tipos de energia, fissão nuclear a frio que existe, só que não é um negócio proibido de se saber, e outras coisas mais que daria vários hangouts aqui, falar sobre energias alternativas, né, e que são escondidas a 7 chaves dentro das universidades, não são nem ensinadas, mas dentro dos projetos secretos, isso aí é uma realidade do dia a dia, com uma tecnologia que esteja talvez 500 anos na nossa frente, ou mais, 10 mil anos, às vezes, me passa pela cabeça. Perfeito, vou chamar a Marcinha, Caio, para ver se ela tem alguma indagação para ti. Muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos, estou muito feliz de te ver de volta, de te ver bem, com saúde, isso é muito importante, obrigado aí. Bom, agora eu consigo falar, a minha internet caiu aquela hora, não conseguia falar. São 16 horas e 5 minutos, a gente vai liberar o Caio, porque ele tem as coisas dele para fazer, o Marcelo também, tá todo mundo na correria aqui. Quero agradecer o Caio, lembrando que eu vou falar aqui na frente do Caio, para as pessoas depois não acharem que a gente fala com falsidade. Eu falei pro Caio o dia que eu fiz aquele hangout, que eu coloquei o nome dele, Caio ao vivo, que era para falar para todo mundo que o Caio tinha que fazer as coisas dele e ele ia voltar a hora que ele achasse que deveria voltar. Então, eu falei para ele, tá? Ele tá aqui, ele sabe muito bem disso. Vou continuar sendo mal educada quando vocês começarem a ficar de tititi demais, porque não tem necessidade, né?
o Caio tem a vida dele, cada um tem a sua vida, e a gente tem, na medida do possível, fazer com que as coisas andem de uma forma bacana e legal. Aquilo que eu falei, eu não sou perfeita, também não sei ser hipócrita de chegar, ler um monte de coisas nos comentários e não falar, porque eu não tenho sangue de barata, tá? Então, isso foi uma das conversas que a gente teve com o Caio essa semana. Bom, esclarecido isso, deixa eu agradecer ao Caio, pessoal do chat, ao Marcelo Summer, e a gente tem que ir embora correndo, porque todo mundo tem compromisso hoje. Caio, quer se despedir? Se despede aí. Quero agradecer a presença de todos. Realmente, para quem não sabe, eu mudei para Londres, e nesse processo você tem que fazer um mundaréu de coisas para se situar, né, novamente aqui. E realmente ainda estou em processo, né, de mudança, de coisas. E realmente isso toma um tempo, né? E as pessoas, eu peço assim a compreensão de todos, né? E muitas pessoas perguntam, mas por que você, né, quer já saber, né? Saber o que aconteceu, né? Realmente é uma questão de desenvolvimento profissional, pessoal, e infelizmente no Brasil para mim não deu muito certo. Ficar aí, principalmente na questão financeira, né? Uma questão muito delicada, porque realmente eu tinha projetado um monte de coisa que não deu certo, isso é uma realidade hoje em dia, e agora eu parti para um outro ambiente cultural, social, que é aqui na Europa, e tentar desenvolver essas coisas da melhor maneira possível, né? Inclusive o próprio projeto Terra Oculta, eu vou dar continuidade à distância no Brasil. Estou abrindo a frente do projeto Terra Oculta em inglês, para o público geral do resto do mundo, e também eu vou abrir em francês, e mais tarde talvez em alemão. E de maneira que o projeto avance, porque, veja bem, eu gostaria de viver do projeto, mas infelizmente não é uma realidade. Tentei fazer algumas coisas no Brasil, para que eu pudesse levantar um dinheiro para realmente sobreviver e tocar o projeto, mas realmente não deu certo, tá? Não deu certo. E hoje em dia, às vezes, eu acho até engraçado, o Márcia, porque tem muitas pessoas lá, aí no Brasil, que não pesquisam nada, não fazem nenhum tipo de projeto desse nível, mas que saem vendendo um monte de coisa por aí na internet e tem uma receptividade assim gigantesca, né? É salto quântico genético que não existe, e a pessoa consegue levantar de uma maneira estranha, né? Que eu não apoio, eu acho um absurdo isso, um dinheiro para um projeto que isso não é projeto, na verdade. É outra coisa que eu nem vou entrar em detalhe aqui, senão eu vou descascar o abacaxi aqui mesmo. E eu não gosto de ver ninguém ser enganado. O projeto Terra Oculta nunca vendeu nada, nem falsas promessas e falsos presentes. Por quê? Porque é um projeto sério, é um projeto de pesquisa de verdade, e quando as pessoas falam, por que você não se alia a fulano, ciclano, o Beltrano? Justamente o projeto não se alia a fulano, ciclano, o Beltrano, porque não são cientistas. Não são cientistas. E por não serem cientistas e terem outros objetivos, não sendo o avanço da ciência, mas interesses próprios, então o projeto realmente se dá a liberdade de realmente não se anexar a essas pessoas. E quando muitas pessoas falam, mas a Rádio Remix controla o projeto Terra Oculta, controla o CAI, isso é uma verdade. As decisões que eu tomo são realmente para solucionar problemas que eu vim passando, estruturais, e não tem nada a ver com a Márcia e o Marcelo, e muito pelo contrário, eu sempre retorno aqui na Rádio Remix, porque é um lugar que eu me sinto à vontade, é um lugar que não tem aquele compromisso de visualizações, e você vai ter que vir tantas vezes, tantas horas, e tantas coisas para nós fazermos um público e crescermos com tantas visualizações e tantas outras coisas, porque esse não é o interesse realmente do projeto, mas o interesse é levar a verdade relativa, que não existe verdade absoluta, ao público, daquilo que está correlacionado com coisas que transformam nossa realidade, nossas vidas profundamente, inclusive no momento da nossa passagem desse mundo para o outro. Então, essa é a minha maneira de transparente, sempre fui transparente, de colocar as coisas,
E eu peço assim a compreensão das pessoas que eu vou demorar ainda um tempinho aí, uns dias ainda para me terminar de me reestruturar, para voltar a fazer os documentários, os vídeos e outras coisas mais que eu estou pesquisando. E que nesse momento também eu estou dedicando um pouquinho mais do projeto, no término do livro que a gente vem escrevendo, que demanda muito tempo, porque é um projeto de pesquisa longo. Eu poderia muito bem fazer um livro e colocar um monte de coisa que eu acho, mas sem nenhum tipo de referência, nenhum tipo de levantamento científico, mas isso não foi, o livro não vai ser feito dessa maneira, vai ser um livro muito específico. Cada coisa que eu mencionei aqui no projeto Terra Oculta vai ser comentado profundamente no livro em termos técnicos, científicos, e isso se utilizando não somente da ciência que nós temos hoje em dia, mas também de outras conjunturas e outras observações que foram feitas ao longo do projeto, que aí são pesquisas realmente dentro do projeto, dados estatísticos e coisas que nós viemos coletando no projeto há 30 anos. Então é uma coisa que eu estou me dedicando mais o tempo agora, porque logo isso vai ser colocado a público, e talvez isso ajude o projeto a crescer para mais pesquisas e mais outras coisas ocorrendo, né? Então é isso aí, Marcelo. Então agradeço a presença de todos, né? E fico profundamente feliz, né, de estar todos vocês aí, me desculpando que muitas vezes as pessoas mandam e-mail, mandam mensagem, eu não respondo, mas pela falta de tempo mesmo, de verdade. Então um grande abração a todos vocês aí, e todos fiquem na paz, muita energia e prosperidade a todos. É isso que o projeto quer para todo mundo. Caio, muito agradecido mesmo por tudo isso. Aliás, eu quero te agradecer profundamente, não só pelo dia de hoje, mas por tudo que tu trouxeste até hoje, que está suscitando grandes debates aqui dentro da Rádio Remix Exaltera, dentro da Conexão Galáxia Livre. Quando todos nós nos reunimos aqui, tu és citado todas as noites. Por quê? Porque o teu trabalho é inestimável para quem quer realmente descobrir aquelas coisas que são necessárias para a gente saber quem somos, onde estamos e o que fazer de tudo isso. Muito grato a todos que estiveram conosco, trabalhando hoje, a Michele, o JL, a Bel, a Verinha, ao Maurício, que não está aqui, mas que também nós vamos fazer alusão a ele, a todos vocês, nossos amigos de sempre que estiveram aqui, e aqueles que estão conosco neste dia. Muito gratos pela audiência de vocês, obrigado, nos vemos aqui em outra oportunidade. Até lá. Bom, são 16 horas e 14 minutos, a gente encerra então aqui. A gente tivemos o privilégio de ter Caio Breno no canal Terra Oculta, e lógico que em breve, a hora que ele achar que ele deve voltar, ele vai voltar, não se preocupem, o Caio sempre volta. Gratidão pela companhia, a gente volta na segunda-feira ao vivo para você aqui com Sônia Regina na segunda-feira. Valeu pela companhia.